Olá, boa noite a todos. Que Jesus envolva cada um de nós mais esta noite, com esse friozinho, né? Vamos aproveitar para aquecer as nossas almas, para trazermos esse calorzinho espiritual a cada um. Hoje nossa reflexão vai ser assim maravilhosa, porque o tema é muito interessante. E espero que cada um de nós medite, possa compreender essa mensagem, né? Que sempre vem nos arejar mais a mente, o espírito, para que a gente evolua, né? Aos pouquinhos, mas a gente vá crescendo. Então, assim sendo, vamos pedindo a Jesus, nosso amigo maior, que envolva cada um que está presente e aqueles que também vão ouvir depois, numa luz calma, envolvendo o espírito em luz e paz. Que assim seja. Bom, nós estamos seguindo, como vocês já sabem, o livro Caminho Espírita. Nós vamos falar do item 75. E hoje o título é bem parecido com o livro, né? O Sinal Espírita. Cada um de nós sabe que todas as religiões nos levam a uma busca, né? Uma busca de preencher o vazio da alma. Uma busca incessante para compreender as coisas espirituais. E muitos de nós já frequentou várias religiões. Já ouviu muito sobre Evangelho, sobre Jesus, sobre o mundo espiritual, cada um do seu modo. E o que a gente percebe é que todas elas vão focar no quê? Na reforma de cada um, na reforma interior, né? Em trocar tudo aquilo que não convém pelas virtudes, né? Deixar os defeitos, os vícios. A gente busca a religião, além de aproximar mais de Deus, né? Que é o intuito. Que religião quer dizer religar o homem a Deus. Então o intuito é sempre a melhora, é sempre a busca de felicidade, é sempre a busca de compreender nós mesmos. Só que a religião, a gente fala que ela não salva, por quê? Porque é o que ela faz dentro de cada um de nós, né? O que ela modifica, o que ela traz de bom, é que salva. Então não adianta a gente frequentar templos e templos, buscar as religiões e só ouvir por ouvir, né? Nós não temos aquela compreensão do quanto aquilo faz bem, do quanto mudar faz bem, do quanto fazer o bem, mudar os aspectos que a gente nos faz sofrer, né? É muito interessante, é muito bom. Então hoje o sinal espírita, ele começa dizendo, né? O Albino Teixeira, ele faz essa reflexão que eu amei. Ele fala que a gente, quando a pessoa entra no espiritismo, né, é fácil a gente saber o que a gente pode perguntar, ou ver num fichário, ou escutar uma indicação para que nos leve até o espiritismo. Só que ele fala que, entretanto, ele diz, né, a fim de positivar se o espiritismo entrou na pessoa, é indispensável que a própria criatura faça a menção, ou seja, que ele reconheça, que ele registre através de manifestações evidentes. Então, que a gente está no espiritismo, porque a gente ouviu falar que é bom, que segue, né, aos ensinamentos do Cristo, do jeito que ele mesmo exemplificou, falou, né? A doutrina espírita nada mais é que o Cristo que falou que ia nos deixar um consolador, então é Ele próprio. Não muda, né, uma vírgula dos seus ensinamentos, só fortalece, esclarece mais, simplifica mais. Então ele fala que o difícil não é a gente entrar no espiritismo, é o espiritismo entrar dentro de nós. Há uma grande diferença, pode ter certeza. Então quando o espiritismo entra
né, na nossa vida, nos nossos costumes, nas nossas práticas, nós temos que evidenciar isso, deixar isso claro, principalmente para nós, que às vezes a gente não sabe nem o que está fazendo, e é importante a gente escolher um caminho e segui-lo consciente. Então, o que Albino faz? Ele fala assim, vejamos 10 das inequívocas, ou seja, 10 expressões claras, né, evidentes, que não deixam dúvidas do sinal espírita na individualidade, que sempre se representa pelo designativo, ou seja, que indica mais nos domínios do bem. Então, ele vai nos citar 10 pontos que deixa claro se o Espiritismo entrou na nossa vida, se a gente faz uso do que ele transmite, do que ele ensina. Então, vamos lá? O número 1. Mais serviço espontâneo e desinteressado aos semelhantes. A gente sempre ouve falar, né? Que a gente tem que fazer a caridade sem olhar a quem, ajudar o próximo, não esperar nada. Então, esse primeiro item é um dos pilares do Espiritismo, representando um sinal de renovação interior e aproximação com os ensinos de Jesus, que enfatizou a importância do servir. Livre e espontânea vontade. Então, aí pede, o que quer dizer esse primeiro item? Que a gente deve fazer as coisas de coração, fazer sabendo que vai agradar, que vai consolar, que vai ser útil para alguém, né? Não forçado, não querendo mostrar o que a gente não é. Então, quando esse servir, né? Jesus, Todo-Poderoso, ele vinha para servir. Ele mostrou humildade, mostrou tudo, porque isso faz bem para a alma, né? O segundo item, mais empenho no estudo. O que ele quer dizer com isso? Encontre o seu propósito. Entenda a importância do estudo para seus objetivos futuros. Conhecei a verdade para ela vos libertar. Nossa, vos libertar. O que acontece? Se a gente se interessa pelo Espiritismo, pelo Evangelho de Jesus, nós temos que buscar conhecer como é que a gente pode se transformar, né? Como se a gente estudasse um guia, como uma receita, né? Então, a verdade, aos poucos ela vai vindo, ela vai se desvendando para nós e aí nós vamos nos moldando e nos libertando do quê? Do sofrimento, das prisões dos pensamentos, de tudo que nos envolve na vida. Então ele fala que empenho, por quê? Porque a gente tem que ter um objetivo. O Espiritismo fala o quê? Do futuro da vida, né? Então, se nós temos uma vida futura, se nós estamos nos preparando para essa vida, é hoje que a gente tem que aprender e fazer o certo, para amanhã ter bons resultados. O terceiro item, mais noção de responsabilidade. O que será isso? É a capacidade de reconhecer e responder por suas ações e decisões. Um conceito que envolve obrigação moral para com as nossas ações. Então, muitas vezes, nós colocamos essas nossas ações e decisões na mão dos outros. E nós somos responsáveis, né, pelas nossas ações. Por aquilo que a gente faz, que a gente fala, que a gente pensa, que a gente doa. E nós temos que ter responsabilidade porque existe uma lei que vai cobrar. Tudo que nós deixarmos de fazer vai ser cobrado, né, por nós mesmos. O doido é que é por nós mesmos. Nós vamos nos sentir como se tivesse falido, né, de deixar de fazer as coisas que não são recomendadas. E nós vamos também, nós não vamos crescer quando nós não somos responsáveis por aquilo que nós fazemos e decidimos. Então, nós temos que aprender isso, né? A controlar a nossa vida, nós termos o controle dos nossos destinos. 4.
mais zelo na obrigação. Mais zelo na obrigação, o que quer dizer? Quer dizer agir com cuidado, atenção e responsabilidade no cumprimento de deveres. Então nós temos, principalmente nós que já trabalhamos na obra, que já participamos com a comunidade de algum projeto, quando nós já espalhamos a Boa Nova, nós temos que ter muito zelo com as nossas ações, né? Muito cuidado, muita atenção, para a gente não fazer errado, para não passar informação errada, para a gente ter pontos positivos, né? Fazer um bom trabalho. Então, zelo é sempre isso, é deixar impecável a sua obra. O quinto item, meus irmãos, mais respeito pelos problemas dos outros. Muitas vezes nós achamos que respeitamos, mas quantas vezes, né, nós passamos do limite, nós entramos na vida das pessoas sem sermos convidados e assim vai. Então, respeito ao próximo é um alicerce fundamental para a construção de uma sociedade harmoniosa. Nós temos que ter um respeito pelas diferenças, né? Quando fala que respeita o problema dos outros, é que a gente sempre quer mudar o outro. Muda a cabeça, muda o comportamento, porque a gente acha que tá certo, né? Então, quando a gente fala de um jeito que ajuda, na verdade, ainda é válido, né? Mas quando nós intrometemos e julgamos e tomamos uma postura pelo outro, iniciativa pelo outro, decisão pelo outro, ou a gente julga, não é respeito, né? É passar do limite que foi traçado, né? Quando a gente, até aqui você pode vir, daqui não mais, e às vezes a gente não respeita. Então é muito importante a gente atentar para isso, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Só porque a gente tem intimidade, a gente acha que pode tudo, e não é bem assim, né? Cada um tem que crescer por si só, a gente ajuda, mas não é invadindo o espaço. O sexto é mais devotamento. Mais devotamento com o que será? Né? O devotamento é dedicação, é entrega, é compromisso. Muitas vezes nós até fazemos sacrifício à verdade. A verdade é o que? Essa nossa doutrina, esse nosso caminho, esse novo rumo que nós demos para a nossa vida. Então, nós temos que ser dedicados, estar de corpo e alma, por exemplo, na doutrina. Não ficar mais criando dúvidas, percalços, sabe, no caminho, colocando obstáculo para desenvolver esse crescimento, essa potencialidade. Nós temos que ter paz, temos que ter alegria, temos que dedicar, né, devotar a troca do que a gente recebeu quando a gente chegou no Espiritismo. É gostoso quando a gente pode devolver com amor porque foi auxiliado. Então, devotar é isso, né? É dedicar. Muitas vezes nós temos que renunciar a muitos, por exemplo, quem está na doutrina espírita e trabalha numa casa espírita, quantas coisas às vezes nós temos que deixar de fazer em família, muitas coisas, passeios, lazeres, né? Pelo compromisso espiritual. Hoje talvez para nós não tenha muito sentido a gente ficar renunciando, mas quando a gente estiver no mundo espiritual, quando o espírito ganhar todas essas benesses, né, do que ele fez, do que foi feito aqui na Terra, aí sim a gente vai ver que valeu a pena. Hoje aqui não tem mesmo, a gente é incompreendido, a gente muitas vezes luta no trabalho, vem cansado, tem que se dedicar ao estudo, a pesquisar, né? Mas é esse o compromisso que a gente assumiu um dia, que é maravilhoso porque nos fortalece o espírito. O sétimo item é mais cultivo de compaixão. O que será que é compaixão? Então ele fala que fundamental nós temos empatia. Uma empatia sem julgamentos, né? Ser gentil. E tudo começa, meus irmãos, com o autoconhecimento e aceitação das nossas próprias limitações. Se nós não temos compaixão conosco mesmo, nós não vamos ter com o outro.
Então nós temos que ter compaixão de nós, conhecer as nossas falhas, buscar sempre se melhorar, pedir ajuda sim, aceitar que a gente tem limites, né? Que a gente tem dificuldades, que nós não somos perfeitos, e olhar nas provas difíceis dos próximos, né? Porque a gente vê muita gente em dificuldade, muito mais do que nós às vezes, e nós temos que ter aquela compaixão. Então a gente pode fazer uma prece, vai vibrar, se puder ajudar a gente ajuda. O próprio sentimento de compaixão já envolve, né, os nossos próximos. O 8º item é mais equilíbrio nas atitudes. Que danado, né? Como que a gente vai ter equilíbrio nas atitudes, a gente fala, no mundo que está hoje? Então é fundamental investir em autoconhecimento, autocontrole e bem-estar. Se nós não investirmos nisso, como é que nós vamos ter equilíbrio? Na casa nós falamos muito, né, do equilíbrio, de buscar o belo, buscar natureza, buscar ter bons relacionamentos, reservar momentos de lazer. A gente tem que ter momentos de lazer na nossa vida, né? Não é só aquela luta desenfreada, preocupações diárias, sonos que a gente não dorme a noite inteira, e tanta preocupação, né? Jesus fala que a cada dia basta o seu mal, que a gente não pode sofrer pelo dia de amanhã. Então a gente tem que ter um equilíbrio entre a vida pessoal, profissional. Tudo isso vai nos ajudar no equilíbrio do nosso trato com os outros, no nosso trato conosco, no nosso trato com a nossa família e com tudo. Então, se a gente não busca se autoconhecer, se a gente acostuma ser uma pessoa que grita o tempo todo, uma pessoa nervosa, uma pessoa que é reagente o tempo todo, uma pessoa que não controla as emoções, vai ficar difícil a cura, vai ficar difícil o equilíbrio, né? Então, o equilíbrio é assim, nem tanto os excessos de largar o corpo. A gente comete assim, às vezes a gente cuida tanto do corpo e esquece do espírito. E às vezes também se fica só focado no espírito, achando que isso vai te ajudar e esquece do corpo. Então não, o equilíbrio é as duas partes, né? Mente sã, corpo são e espírito equilibrado. O 9, mais brandura na conversa. Quanto desperdício de energia nós temos numa simples conversa, que muitas vezes, né, não é uma conversa, né? Um tom de voz mais suave e amigável, escolher palavras gentis, evitar linguagem agressiva ou de confronto. Então a gente às vezes quer resolver uma situação com alguém. Nós achamos que muitas vezes, se você grita mais alto, você está no controle. Não está. Se você agride esperando que a pessoa entenda que ela está errada, não vai funcionar. Se você fala numa linguagem agressiva ou de ofensa, ou confrontando a pessoa, não vai resolver também. Então sempre é melhor a calma, a suavidade, a amizade, né? Ouvir atentamente o que a pessoa tem para falar, ouvir. É difícil ouvir, sabia? A gente adora falar, né? Mas ouvir é um treino. E aí precisa entender o ponto de vista da pessoa, porque nem todo mundo pensa igual. Então, antes de você responder qualquer coisa, você tem que primeiro ouvir, analisar o ponto de vista. E se você tiver que dizer alguma verdade, diga com brandura, diga com uma forma educada. Isso é com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos amigos, no trabalho. A gente sempre acha que alguém está nos acuando. E muitas vezes é nós que estamos na postura de autodefensiva. Então vamos analisar, né? Para a gente ter mais brandura quando a gente for falar com alguém sobre certos comportamentos que a gente
precisa corrigir ou ajudar ou mostrar, né, que a gente não está gostando. O 10, chegamos no 10. Mais exercício de paciência. Às vezes diz que se quem pede paciência vem um problema, mas eu acho que é por aí mesmo. Como que a gente vai exercitar paciência, meus irmãos? Será que precisa vir os problemas? É meditando, fazendo respiração profunda, procurar ver o lado positivo das situações. Será que a gente vê o lado positivo ou a gente já desmorona na primeira dificuldade, primeiro obstáculo? E aprender a lidar com as frustrações. É difícil, né? Ele fala que quando a gente já começa a lidar com as frustrações, a gente começa já a ter esse comportamento mais quieto, de olhar para nós, respiração, por exemplo. Quando que a gente para respirar de verdade? Para se conectar conosco mesmo. A gente quer conectar com o mundo, com as pessoas, com tudo. E conosco. Quando que nós vamos nos conectar? Né? Perceber como anda nosso corpo, nossa respiração, nosso pensamento, tudo em nós, né? E observar, porque esses sentimentos, né, tão contrários ao que a doutrina procura nos esclarecer. Quando Jesus fala, meus irmãos, que a gente encontra Ele, é nova criatura, responda para você mesmo. Você é nova criatura desde quando encontrou o Espiritismo, que é o próprio ensinamento de Jesus? Como você se vê hoje? Há quanto tempo você frequenta a doutrina? O que você já incorporou? O que de benefício a doutrina já te trouxe? Qual é a paz que você buscava, que você recebeu, a alegria, a resposta? Né? Porque a gente tem uma vida andando. E nós estamos caminhando para algum lugar. E aqui não fala que é uma terra de aprendizado, que é uma escola, que a gente veio para reparar erros. Nós estamos reparando erro? Nós estamos nos vendo? Nós estamos progredindo? Nós já somos mais calmos, mais alegres, mais gratos? Precisa pensar. Não pode vir tudo mastigado, né? Não pode, desculpe, não pode vir tudo do jeito que a gente quer. Mesmo quando a gente é contrariado, mas a gente sabe, por exemplo, quando a gente fica doente, a gente busca o médico para que ele nos auxilie a nos curar. Muitas vezes ele vai dar um remedinho amargo, mas a gente sabe que é bom, que vai fazer bem e a gente toma. Então, muitas coisas a gente tem hoje querendo que venha pronto, que Deus faça os milagres, né? Então, nós precisamos mudar esse comportamento, nos esforçarmos. Todos os dias que a gente está no centro e ouve falar de mudança, de transformação, que a gente quer ter um projeto de vida novo, né? Porque a gente sabe agora de onde veio, por que veio, para onde a gente vai, tem a vida futura, tem os compromissos uns com os outros, tudo para lidar, a gente tem que entender, né? Lá diz, busque entender isso, busque se transformar para você mesmo. E quando a gente muda, as pessoas percebem. É muito gostoso quando a gente é uma pessoa melhor. A gente deixou de fazer certas coisas que a gente fazia, que as pessoas não gostavam, que nós mesmos não gostávamos, né? A gente ficava sempre jogando a culpa em Deus, de tudo que nos acontecia. Ou não é? É Deus que é isso, Deus que é aquilo. Não, Deus deu tudo. Deu escola, deu a família, deu a ferramenta necessária, deu para os médiuns, por exemplo, uma oficina de trabalho que é a Casa Espírita, para ver se alavanca, né, a encarnação, para ver se melhora um pouco mais rápido. E como é bom ajudar o próximo. Se nós devemos, né, todo o nosso débito for em pagamento desse tipo, não reclamo, continuo pagando de coração, né, levando Jesus para as pessoas, levando os bons exemplos,
Aqui a gente não está nem perto de ser perfeito, não é isso que nós estamos falando, ninguém é santo. Mas muitas coisinhas que a gente sabe que dá para melhorar, a gente tem que fazer. Né? Não ficar só esperando do outro, se o outro não muda, a gente não muda, se o outro não quer isso, não quer aquilo, a gente também fica parado? Não. E Jesus está nos vendo. Né? Ele quer nos dar uma nota 10. Mas depende de nós. Já encontramos a doutrina, nosso Consolador, como ele prometeu. Já encontramos todas as condições favoráveis, né? Quando a gente chega no Espiritismo, a gente chega estropiado, não é verdade? Da alma, do corpo e dificuldades familiares, financeiras e tudo quanto é tipo de dificuldade que o ser humano tem. E aí a gente vai recebendo ajuda de todos os setores da casa e vão nos ouvindo, aí tem as palestras que vão abrir a nossa mente, o nosso sentimento, aí nós vamos trocando energia, é o que mais nos falta. E se a gente fala que acredita em Jesus, mas não faz o que ele pede, será que a gente acredita então? Precisamos pensar que o tempo está correndo, daqui a pouco nós estamos do outro lado, e aí a gente vai com o potinho vazio? Não, de jeito nenhum. Nós não podemos hoje, não temos nem condição de falar que a gente não sabe. E se for difícil, nunca foi nos negado ajuda. Jesus não nega ajuda. Nunca negou e nunca vai negar. Né? Agora a gente tem que fazer por merecer também, não é mesmo? Fazer por merecer. Olha quanta coisinha que o Albino só deu 10 itens de mostrar que o Espiritismo entrou na nossa vida de verdade. E vocês vão depois analisar para ver se algum desses itens a gente já está tirando de letra. E ser espírita de nome perante o mundo, de certo que já significa trazer legenda honrosa, diz ele, e encorajadora na personalidade. Mas para que a criatura seja espírita à frente dos bons espíritos, é necessário apresentar o sinal espírita da renovação interior, que ante a vida maior tem a importância que se confere na Terra às prerrogativas, ou seja, ao privilégio ou vantagem de um passaporte ou ao valor de uma certidão. Olha que coisa mais interessante. Já é encorajador, né, nós sermos candidatos, né, a espírita perante o mundo, já é uma coisa assim de muita coragem, já é um destaque bom, já significa que a gente traz esse perfil de novas criaturas, esse perfil novo, né? Só que para a gente andar com os bons espíritos à nossa frente, eles nos guiando no trabalho, na nossa vida, ajudando a gente a resolver os problemas, porque eles só ajudam, não podem fazer por nós. Né? E se vê que a gente também não está fazendo esforço, eles deixam para nossa conta e risco. Mas se a gente esforça, meus irmãos, eles fazem de tudo para nos ajudar, de tudo. Eles nos dão alicerce em todas as situações. Base para a gente progredir, é incontável a ajuda deles. Só que a gente tem que ter esse sinal aí, sinal espírita da renovação. Se aqui a gente vem na casa, nunca se renova, nunca muda, como é que o resultado vai mudar? E quem diz que espírito faz milagre na nossa vida? Nem Deus muda se você não quiser. Você ganha o livre-arbítrio. Quando a gente ganha o livre-arbítrio, tá assim, ó, escolhe bem. Aí tem a dica, como escolher bem? Assim. Como fazer bem? Assim. E aí a gente faz assado. Então, nós temos que ter certeza do que estamos fazendo, mostrar esse sinal aí para a galerinha lá de cima, para que eles falem, essa aí está se esforçando, esse merece toda ajuda, vamos interceder em favor dele. Então, isso daí tem a maior importância para nós, nós já temos esse privilégio, essa vantagem de toda essa doutrina na nossa vida. Nossa, a doutrina espírita esclarece todos os porquês. Não é verdade? Quanta coisa a gente aprendeu aqui. Só que ele sempre bate na mesma tecla o tempo todo, de várias formas. Muda. Quer que a sua vida muda? Mude.
Mude para melhor, seja uma criatura renovada, um espírito digno de toda ajuda do plano espiritual. Faça por merecer. Então, e o nosso passaporte, quando a gente voltar, essa certidão vai ser do quê? Dos feitos, das obras. Né? Uma fé sem obra é uma fé morta, porque a gente está esperando o quê? Milagre. O milagre é nós que fazemos, o controle é nós que temos. Só que toda ajuda também, toda ajuda. Jesus nunca nos deserta. Ele não desiste da gente. Jesus está sempre presente nos mínimos detalhes. Então, quantas vezes a gente para e fala para ele: Jesus, eis-me aqui. Me fortalece que eu preciso me melhorar, preciso ter uma vida mais digna, mais respeitável para mim mesmo. Quero ser um espírito melhor, quero voltar com o potinho cheio. Então é isso. Essas dicas maravilhosas, né, de Jesus alegre, feliz, cuidando de cada um de nós. Vamos refletir o nosso comportamento, porque é importante. Como lá diz, né, o autoconhecimento é o princípio da transformação. Nós, da Seara de Jesus, estamos aqui sempre acolhendo todos vocês, trabalhadores, assistidos, com maior amor, né? Nós temos que nos ajudarmos uns aos outros. O exemplo do outro ajuda a crescer também. Então vamos ser bons exemplos, vamos ser iluminados como Jesus quer. Brilhe a vossa luz, vamos brilhar então como estrelinha no céu. Nós desejamos a todos muita paz, muita luz, muita transformação moral, muita sintonia e conexão com a espiritualidade, porque é isso que está faltando, só isso. Graças a Deus, que assim seja. Até breve.